Audiência de todos os dias. Cá comigo, olha. Agora é hora do quadro Balançou na Rede é Futebol pra você. Copa Pai Mendonça Interbairros de Futebol. Oferecimento: Salão das Motos. Sua moto vai ficar show de bola. Pai Mendonça. Para o seu carro ou para o celular, você pode confiar. Apoio Record TV Cabralha. Ícone Áudio e Vídeo. Olha, ontem foi o dia de correr atrás da bola, pelo menos para os jogadores da Copa Interbairros 2017. Essa é a 8ª semana do campeonato e os times estão a todo vapor, todo mundo quer se classificar para a final que acontece, lógico, em dezembro. Tá ansioso para ver os melhores lances? Então confira agora. No domingo de segunda fase da Copa Interbairros, os times demonstraram que estavam cheios de garra. O estádio Luiz Viana foi palco do jogo entre Parque Santa Clara e Sarinha. No primeiro tempo, a equipe do Santa Clara abriu vantagem, fez um gol, mas já nos últimos minutos o Sarinha foi para cima e empatou o jogo. O time deles estão muito bem fechados lá atrás e aí estamos tentando girar a bola, né, para buscar o gol. Aí, graças a Deus, tive a felicidade de fazer o gol ali. Só que no erro besta da gente, eles conseguiram empatar, né? Batalhar para chegar na final. O resultado foi Sarinha 3 e Santa Clara 2. A bola também rolou nos gramados de Ferradas. O time do bairro jogou em casa e fez sua terceira participação no Interbairro junto com o Simval Palmeira. A disputa foi acirrada, cobrança de faltas, chutes a gols e uma torcida atenta a cada lance. Dois times bons. Que eles foram primeiro lá no grupo deles lá. Aí vieram aqui com... Eles têm até jogador que disputa no Intermunicipal, então é uma equipe bem forte. A gente está aqui torcendo para nossa equipe tentar uma vitória. Mas para a tristeza das duas torcidas, o jogo acabou em 0-0. 32 times estão na segunda fase da Copa Pai Mendonça Interbairros, que terá 4 rodadas. Quem perdeu neste domingo tem mais um jogo para tentar garantir uma vaga na terceira fase, que começa em novembro. A disputa entre a equipe do Conjunto Habitacional Seplac e o Mangabinha terminou empatada. O jogo, um dos mais esperados de domingo, reuniu centenas de pessoas no campo do Conjunto Habitacional. A partida terminou em 1-1. Nessa segunda rodada, os resultados foram Novo Fonseca 1, Vila Nália 2, Ribeirão Seco 0 e Novo Jaçanã 1, São Roque 1 e Vila Zara 1, Mutum 0 e Parque Boa Vista 1, Corbiniano Freire 0 e Pedro Jerônimo 1. Pois é, para falarmos sobre os jogos de ontem, convidamos o jornalista Diego Garcia, que vai comentar o desempenho e os placares. Quase engancha novamente, né? Boa tarde, Diego. Você estava no campo lá do Núcleo Habitacional da Seplac. O que foi aquilo, rapaz? Multidão. O Everton mandou um vídeo, não é, para mim, rapaz, que negócio de louco. Tinha muita gente por lá. Exatamente. Boa tarde para você. Então, boa tarde, Tom. Boa tarde, amigos do Balanço. É um prazer inenarrável estar aqui novamente. Inenarrável. Tem que ser Diego, né? Que figura. Diego é uma figuraça. Aliás, pode dizer, Tom. Não, vale, conclui seu inenarrável aí. Aliás, pela presença massiva ontem do público, a gente pode ver o quanto as equipes gozavam de prestígio, não foi? E eu posso dizer que elas entregaram de volta. Foi uma partida disputadíssima, foi uma partida de um nível técnico interessante e, aliás, vou cometer uma inconfidência aqui. Então, se eu contar um segredo, você é um bom amigo, você não vai contar pra ninguém, eu garanto. Tudo bem. Aqui pode contar segredo à vontade. Ontem foi a melhor partida do Interbairros que eu assisti até agora. Sério? A melhor. Por quê? Ela não está entre as melhores, ela foi a melhor. Uma partida de futebol, ela tem elementos que tornam uma grande partida. A partida de ontem, ela me entregou todos esses elementos de volta. Não necessariamente uma partida mais calma e nem necessariamente uma partida mais nervosa. O futebol é um esporte tão dinâmico que mesmo a partida mais calma pode ser uma grande partida e uma partida mais animada, uma partida mais agitada também pode ser mais uma partida. Isso é verdade. A partida de ontem teve heróis, teve vilões, teve momentos mais arrefecidos, teve momentos de êxtase, teve conflitos, teve chatice, teve catimba, teve todos os elementos de uma disputa que me interessam e eu garanto que interessa Tudo que também. merece o futebol brasileiro.
com certeza absoluta, e também qualidade técnica, já que estamos falando de futebol brasileiro, qualidade técnica em ambas Coisa que as você equipes. deu várias dicas aqui, né? Nos seus comentários, dando dicas aí dessas questões técnicas. Eu até brinquei recentemente com você, falou, você vai ser convidado daqui a pouco aí para um time desse aí, né? Porque até dicas você deu aqui. Então, estão seguindo suas orientações também? Eu já pude perceber mudanças. Na primeira partida, eu lembro que o Almauri, que é um dos meias da equipe da Mangabinha, ele começou aberto pelo lado esquerdo e tentava conseguir jogadas mais centralizadas no campo, vindo em diagonal e sempre construindo jogadas em velocidade e dando passes em profundidades. Na partida de ontem, eu não sei se foi proposital ou não, mas eu pude perceber que o Almauri já começou centralizado, já atrás dos dois atacantes. Quando eu falo dessas coisas assim, é claro que eu falo de um ar professoral e eventualmente pode ficar parecendo que eu tenho muito conhecimento ou alguma coisa assim. Mas é apenas uma opinião. Eu dou a minha opinião aqui porque eu vejo qualidade técnica e eu gostaria que as equipes priorizassem a qualidade técnica dos jogadores. Exatamente. O que nós estamos querendo ver aqui é a qualidade técnica dos jogadores sendo exibida, demonstrada em campo com o direito mais propriamente adquirido. E ontem foi o que eu vi. A mudança tática da equipe da Mangabinha, trazendo o Amaury mais por meio desde o início do jogo, aproximando o camisa 8, o volante dos atacantes, e aí variando de um 4-3-1-2 para um 4-4-2. Qual a mudança? A diferença é que, no primeiro momento, você já tem um meia presente ali entre os atacantes, e no segundo momento você tem um segundo volante que se aproxima. Já eu vou mostrar uma formação 4-4-2 que eu trouxe aqui hoje, para as pessoas verem com um pouco mais... A peça está aí com você aí? A peça está aqui, já ela vai, exatamente. Uma avaliação de 0 a 10, qual nota você daria para esse jogo aí? 9. 9? 9. Você dá 9 é porque o negócio foi bom mesmo. Exato, porque tivemos alguns momentos catimbados, os jogadores... até pelas condições do campo, Tom, e o forte calor que fazia ontem no Clube Habitacional da CEPLAC, muitos jogadores se atiraram ao campo, muitos jogadores sofreram contusões ou tiveram algum tipo de problema físico. Não tem como, né? Com esses campos aí também. Não tem como. E você também não tem como cobrar de um jogador de Interbairros um desempenho técnico 90 minutos. É importante que se diga isso até para as pessoas que vão ao campo mesmo. Muitas vezes você tem ali 80 minutos de jogo já no total, e você tem os torcedores cobrando que os jogadores corram, que os jogadores ali já consigam manter o mesmo nível de empenho. É impossível para eles. É impossível. Não por incompetência, mas porque simplesmente eles não fazem só esse tipo de atividade física. Eles não têm tempo para treinar. Exatamente, eles não que eu ia colocar aqui. Exatamente. Trabalham, são empregados do comércio, tem outras atividades. Em outras atividades que, aliás, é uma das belezas do campeonato. Não é? São jogadores que possuem duas faces, eles são personagens sociais e jogadores de futebol ao mesmo tempo. Mas aí você não tem como cobrar que o jogador tenha o mesmo vigor os 90 minutos, tal qual um jogador profissional de futebol. Então, o que nós temos normalmente é uma partida com muita intensidade ali, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo. Nos 15 minutos finais, ela arrefece um pouquinho, e aí, até os 15, 20 minutos do segundo tempo, você tem mais ou menos o mesmo nível de intensidade. Passou daí, a partida tende a ficar um tanto mais cadenciada, que, aliás, é importante que se diga, cadência não é ruim. Já falei isso da última vez, torno a dizer, velocidade nem sempre é a alma do negócio. Cadência traz inteligência. Velocidade pode trazer só vigorosidade, que nem sempre é o interessante. Não então, basta ser veloz, então tem que ter cadência, é o que você está dizendo. Tem que ter as duas situações. Em todas as situações da Trabalhar vida, a gente tem que equilibrar, juntas. tem que trabalhar as duas prerrogativas. Você tem jogadores que são mais velozes e conseguem ultrapassar o adversário na corrida, mas você também tem um jogador que em um passe, em uma jogada, ele consegue enxergar uma jogada que os outros, naturalmente, Você poderia não citar enxergam. um desses grandes jogadores profissionais aí, dentro dessa, Jogador mais cadenciado? dessa linha aí, cadência, velocidade? Posso dentro citar dessa vários, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, a Xavi, que se aposentou agora recentemente, Paulo Henrique Ganso. Nós falamos muito dele, eu já falei muito dele aqui, Paulo Henrique Ganso, sou um fã incondicional Claro. do Paulo Henrique Não Ganso. poderia ser diferente. Tem o Vázquez, o espanhol do Sevilha. São dezenas de jogadores mais cadenciados, assim como os jogadores mais rápidos, como o Jesus Navas. Para trazer aqui para a realidade brasileira, o Douglas Costa, o próprio William, que joga no Chelsea. São jogadores que gozam mais da velocidade como seu principal atributo. Agora, é importante que se diga, as duas prerrogativas são úteis para uma partida de futebol. Você tem 10 jogadores de linha, não por acaso, não é, Tom? Caso contrário fosse, você teria apenas alguns jogadores ali, ou todo mundo correria, ou todo mundo daria passes. Então, é importante que a gente saiba também apreciar as duas
habilidades, as duas possibilidades de jogo. As equipes vieram ontem, a equipe da Mangabinha veio com um 4-3-1-2, variando para um 4-4-2, como eu falei, enquanto a equipe da Seplac veio com um 4-4-1-1. Por que eu faço essa diferença entre um 4-4-2 para um 4-4-1-1? Cadê a pesca? Já nós vamos colocar aí. Porque o 4-4-2... Ocioso. Exato. Se puder colocar, já pode colocar, inclusive. Porque o 4-4-2, ele aproxima o segundo atacante do centroavante, e contra o 4-1-1, esse segundo atacante, o chamado ponta de lança, ele fica um pouco mais atrás para ter o espaço vazio para percorrer depois. Olha aí. Você está montando o jogo todo, Exatamente, estou montando o jogo todo. Eu venho falando muito de esquema tático aqui. Aí hoje eu resolvi demonstrar de uma forma mais elucidativa para ficar mais claro para as pessoas em casa. Isso aí foi feito por você aí, Digão? Não, isso não foi feito por mim. Eu pesquisei, mas de qualquer maneira você montou o jogo daqui. Exatamente. Para exemplificar mais ou menos como funciona o esquema tático, eu resolvi demonstrar aqui, talvez fique mais claro, mais elucidativo, eventualmente para quem não enxerga esse tipo de jogo como eu enxergo. O 4-4-2. Vamos lá. O 4-4-2, ele oferece a prerrogativa. Para explicar como funciona o 4-4-2, que é o esquema predominante desse campeonato Interbairros de Itabuna, eu peguei um dos maiores 4-4-2 da história, que foi a seleção de 1994. Foi a seleção campeã do mundo, tinha 4 anos. Na época estava novinho ainda, mas eu assisti essa Copa do Mundo inteira e foi uma Copa fantástica. Nós tínhamos nessa seleção algumas características polivalentes que forneciam ao 4-4-2 um sistema ali de multiplicidade de estilos que garantiam uma variedade ofensiva e ofereciam naturalmente mais resistência ao time adversário. Veja você que os dois têm uma seta ali de profundidade para os dois laterais, aqui o branco do lado esquerdo, aqui o lado direito. Tem aqui o Mauro Silva, que ficava um pouco mais postado à frente da defesa, enquanto o Dunga, veja só você, o Dunga, que todo mundo fala hoje como técnico, ele era um senhor volante. O Dunga, ele oferecia a possibilidade de saída de bola, mas ele também se aproximava do ataque. Aí agora vem o pulo do gato e o motivo pelo qual eu trouxe essa imagem e o assunto que eu venho debatendo aqui tantas e tantas vezes. Os dois meias, pode observar, Heitor, tanto o Zinho, que tinha uma característica de profundidade, quanto o Mazinho, aqui o número 17 ao lado direito, eles todos ofereciam mais de uma possibilidade de movimentação. Você veja que para o Mazinho aqui tem 3 setas, apontando naturalmente para 3 direções distintas, e para o Zinho você tem 2 setas, uma posição defensiva e uma posição mais aguda, que era a principal característica do jogador. Já no ataque você tinha a ambivalência dos 2 atacantes, o Bebeto e o Romário. Qualquer um, seja você que está em casa, você gosta de futebol, você sabe quem é Bebeto e Romário. Você não gosta, naturalmente você vai saber também. Veja só que você tem as duas possibilidades, eu estou explicando aqui para todas as pessoas. Não, eu estou aqui aprendendo aqui com você. E aí, qual é o pulo do gato, Tom? Aqui você tem a característica dos meias que servem para fornecer jogadas ofensivas para os atacantes. Eu vou partir do princípio, naturalmente, não subjugando aqui a qualidade dos jogadores dos intervalos, mas eu vou partir que não haverá um Bebeto e um Romário em qualquer um dos times aqui. Né? Nós temos muitos jogadores de qualidade, nós temos jogadores aqui superlativos no campeonato de Itabuna, mas naturalmente eu não vou supor que tem um jogador com a genialidade do Bebeto, tampouco do Romário. E essa seleção, ela se dava ao luxo de se garantir, de se basear no estilo de jogo do Bebeto e do Romário, justamente por isso, porque ela tinha tanta movimentação quanto infiltração ali nos 2 atacantes. Então ela podia montar uma primeira linha de 4, como nós vimos na imagem, com o primeiro volante à frente, o Dunga um pouco mais, uma segunda linha ali com os 2 meias e a última linha com os 2 atacantes, que era basicamente profundidade com os laterais, os meias vindo para o meio para armar e os 2 atacantes avançando para jogadas mais agudas, mais incisivas e naturalmente criando chances. A galera pode pegar essa pesca sua aqui, não pode? O pessoal do Interbairro, não pode? Pronto, tá aí, ó. É aquilo que você comentou aqui outro dia. Bacana, muito didático. É sempre o Diegão aqui, conhece tudo de futebol. Fico parado vendo esse menino falar aqui, porque ele arrebenta mesmo, ele conhece. Muito bem, agora vamos ver aí as tabelas com os resultados dos jogos de ontem, né? Aliás, só lembrando aqui que foi 1-1 quem? Quem que foi 1-1? Banco Raso e... O Núcleo Habitacional Seplac Mangabinha foi 1-1. Ah, 1-1, jogo que eu acompanhei. Isso. O pessoal tá falando aqui. 1-1, tá tudo certo aí. Vamos ver então? Diegão, manda ver a tabela aí, vamos lá. Olha, então, nós tivemos ontem a partida entre Corbiniano Freire e Pedro Jerônimo, 1-0 Pedro Jerônimo, né? O mando de campo foi do Corbiniano Freire. Mais à frente, nós tivemos também alguns outros resultados. Ontem, é importante que se diga também isso, Tom. Ontem nós não tivemos tantos gols. Eu alertei ontem que nós não teríamos tantos gols, muito pelo caráter de disputa. Tá bom aí? E aí,
o que acontece? Apesar de não ter muitos gols, não quer dizer necessariamente que as partidas não foram disputadas, que as partidas não foram interessantes. Nem sempre gol indica isso. Até porque, convenhamos aqui, né? Vamos e venhamos. Você tá lá, você vai ver uma partida, você 7-0 ou 7-1, porque eu não queria ser emblemático. Como aconteceu no final de semana último aí? Como aconteceu. Por vezes, fica até um tanto enfadonho para o torcedor que tá ali. Primeiro gol tá ótimo, o segundo gol tá ótimo, o terceiro tá ótimo, daí em diante já começa a ficar mais um gol, sabe? Então, quando você tem uma partida de 3-2, 5-4, 4-3, muitas vezes oferece ali um elemento de disputa que até atrai mais a atenção do torcedor. E ontem nós tivemos alguns resultados, foram 16 gols no total, de 8 partidas, ali totalizando 2 gols por partida, que é uma média boa, né? A gente vinha tendo uma média ali de 1,3 para 1,6 gols. E aí, para uma fase final já de campeonato, já envolvendo disputa ali com caráter eliminatório. Vamos lá aqui, vamos aqui, Ferradas 0, isso. Simval Palmeira 1, vamos lá. Simval Palmeira, aqui a gente tem o Ribeirão Seco, que perdeu para o Novo Jaçanã, né, de 1-0. O Núcleo da Ceplac, que foi o jogo que eu acompanhei, empatou 1-1. Com a equipe da Mangabinha. O Parque Santa Clara perdeu de 3-2 para a equipe do Sarinha, ao passo em que o Novo Fonseca perdeu de 2-1 para a equipe da Vila Nália. O São Roque empatou 1-1 com a Vila Zara. A equipe de Mutuns perdeu de 1-0 para o Parque Boa Vista. E exatamente isso, né, Tom? A gente tem... É sempre bom ver essa questão dos resultados. Olha a diferença já que se estabeleceu no nível do campeonato desde o início até agora. É um barato de ver o Campeonato Interbairros de Itabuna, é sempre muito prazeroso estar na beira do campo, não só como comentarista, provavelmente eu estaria também, torcedor, se não estivesse aqui comentando os jogos, se eu estivesse tendo a oportunidade aqui de comentar os jogos. Até o Chico Buarque lançou um disco novo e ele tem um trechinho de uma música dedicada ao futebol que eu acho que traduz bem esse tipo de sentimento que a gente vê das pessoas lá, que é vivas a galera, vivas ao futebol, vivas as chuteiras que encandeiam os corações. Então, ontem o que eu vi foi ontem. Diego Garcia, primo aí de Chico de Holanda. Um abraço pra você, muito obrigado, viu? Você é uma figura, é sempre bom tê-lo aqui, né, comentando futebol. Esse cara sabe tudo, muito didático. Sucesso pra você. Você vai terminar esse campeonato, desde essa galera te chamar aí pra receber as orientações aí a respeito desse jogo. Um abraço, Diegão, obrigado. Um abraço, Tom, eu que agradeço. Bom, fim do quadro, sexta-feira vamos falar sobre os jogos do próximo domingo e, claro, com a presença das musas, que você pode continuar votando nelas. Eu vou pro intervalo e volto já já.